Quem está aí com a expectativa grande para ouvir a voz de Deus nessa noite, digam glória a Deus. Amém, irmãos? Nós começamos no domingo passado a série Promessas, que fala sobre aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E foi muito precioso como Deus tem falado e tratado ao nosso coração. E eu quero poder compartilhar com a tua vida tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, que como o Senhor me tocou, também te toque nessa noite de uma maneira toda especial. Amém, igreja? Fala para essa pessoa do seu lado, você está preparado para ouvir aquilo que Deus tem para a tua vida? Quem está? Digam glória a Deus, deixa eu ver. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no segundo livro de Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 13. Aleluia. Segundo livro de Reis, no capítulo 13. Se você está com a sua Bíblia, acompanhe aí a partir do versículo 14. Segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 14. Acompanhe comigo a leitura, diz assim, ó. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo, então o abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas. E Jeoás pegou o arco e as flechas, e Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs a sua mão por cima das mãos do rei e disse: abre a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu, então Eliseu mandou: atire a flecha. Assim que o rei Eliseu assim que o rei atirou, Eliseu disse: o Senhor é a flecha do Senhor Deus. É por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os assírios até vencê-los. Depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. E Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor devia ter batido 5 ou 6 vezes, e assim venceria completamente os assírios. Mas agora vai vencê-los somente 3 vezes. Amém? Olha para cá, irmãos, eu quero que você entenda o contexto para você entender o que Deus tem para nós. A Bíblia diz assim que o profeta Eliseu, ele já no fim da sua vida, ele foi acometido por uma doença sem cura. E o rei Jeoás, que era o rei atual de Israel, ele ficou sabendo que essa doença tinha acometido o profeta Eliseu, e ele foi visitá-lo. Chegando lá, ele abraça bem forte o profeta e diz assim: meu pai, o Senhor foi como um guerreiro, como um exército para defender o nosso povo. Naquele momento, olha que coisa interessante, o profeta, ele diz assim: pegue um arco e pegue flechas. Agora vá até a janela. Você vai apontar, e assim que eu falar, você
atire. E assim ele fez. E quando ele acaba de fazer isso, o profeta coloca as mãos sobre a mão do rei e diz assim: você é a flecha que Deus vai usar para derrotar o povo da Síria. Logo ele dá outra ordem, fala assim: pegue mais flechas e bata no chão. E ele bate 3 vezes. Quando ele acaba de fazer isso, o profeta fica nervoso, zangado com ele, fala assim: você deveria ter batido 5 ou 6 vezes, porque agora você só vai derrotar o povo da Síria por 3 vezes. Quer dizer, você não vai vencer a guerra completa. Quando eu li essa passagem, Deus colocou um tema no meu coração, que é se apropriar das promessas de Deus. A Bíblia diz, lá em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 1, assim, que nós devemos nos apegar com firmeza às verdades ditas. Nós devemos se apegar com toda a nossa força àquilo que é ministrado e falado. Para pensar algo aqui hoje. Quantas palavras você já ouviu na sua vida desde quando você pisou o seu pé pela primeira vez dentro da igreja? Tem alguns aqui que vai falar assim: eu não tenho nem ideia. Se você está aqui há pouco tempo, eu já acredito que você já não tem a ideia de quantas vezes você ouviu uma pregação. Agora imagina, se você está há 1 ano, 2, 3, 10, 20 anos na presença de Deus. Quantas palavras você já ouviu? E você sabia de uma coisa, que muitas vezes nós queremos viver sempre novidade. Eu quero algo novo, eu quero viver novo, eu quero ouvir uma palavra nova, eu quero ver uma revelação nova, eu quero ver alguma coisa diferente. Sendo que, na verdade, se nós simplesmente conseguimos colocar em prática aquilo que ouvimos, nós já teremos uma transformação violenta sobre a nossa vida. O apóstolo Tiago dizia assim: tornai-vos praticantes, não somente ouvintes da palavra. O que faz a diferença não é o quanto eu ouço, mas é o quanto eu absorvo, o quanto eu pego para mim. Tem coisas que é muito interessante, por exemplo, Salmo 23. Quem sabe o que está escrito no Salmo 23? Levanta a mão. Vamos lá, ó. Quem que sabe o que está escrito no Salmo 23? Pouca gente levantou a mão. Mas eu vou começar a falar o Salmo e você vai completar, porque eu tenho certeza que todo mundo sabe. O Senhor... Certo? Saber o Salmo 23 muda a tua vida? Saber não. O que muda é você tomar posse, se apropriar dele. É como se você pegasse esse versículo e falasse: isso aqui é para mim. Isso é para mim. Isso sim muda a vida de uma pessoa. Por isso, apenas saber, apenas ouvir, não vai fazer diferença. Tudo muda quando a gente começa a aplicar o que a gente aprende. Essa é a pura verdade. Nós poderíamos fazer uma pesquisa aqui rápida. Quantos sabem que oração faz bem? Quem sabe que oração faz bem aí? Mas aí eu poderia perguntar: quanto tempo de oração você tira por dia de qualidade?
Você entendeu? Saber que faz, todo mundo sabe. Mas e viver isso? É outra coisa. Você começa a entender que eu saber que a Bíblia tem 8.000 promessas de bênção para mim, é muito bom, é muito empolgante, é muito legal. Mas o que realmente importa é quando essas promessas se realizam sobre a minha vida. E ela só vai se realizar quando eu me apropriar daquilo. Quando eu pegar ela e falar, isso é para mim, eu vou viver isso. Isso vai acontecer. Isso sim faz a diferença. E quando esse tema nasceu no meu coração, logo já veio essa passagem bíblica. A princípio eu não consegui entender, sabe? Tem coisas que às vezes a gente lê, Deus me conduziu até esse texto, eu abri, eu li, mas eu não entendi. E quando eu comecei a meditar, que é uma coisa que a Bíblia diz a gente fazer, manda a gente fazer, medite nela dia e noite. Por quê? Quando você meditar, não é ficar lendo dia e noite, é você pegar, trazer para si e refletir, e deixar a mensagem entrar dentro de você. Isso faz uma diferença muito grande. Não é quantos versículos você sabe recitar, não é quantos cursos você já fez, não é nada sobre isso. O que faz a diferença sobre a nossa vida é quando a gente fala assim, ó, é para mim. Coisas extraordinárias passam a acontecer. Quem está começando a entender o que Deus está falando hoje? Levanta a tua mão. Quem está começando a entender? De verdade. Então vamos lá. Olha que coisa interessante. Se você ler um pouquinho antes de onde a gente leu, esse rei, a Bíblia fala sobre a história dele por completa. E o impressionante é que a Bíblia diz assim no capítulo 11, no versículo 11, um pouquinho para cima, você não precisa abrir, mas eu quero ler para você. Jeoás fez coisas erradas que não agradaram a Deus, o Senhor. E ele não abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado, mas continuou cometendo. Olha que coisa interessante. O mesmo rei que a Bíblia conta, um profeta entregando para ele uma responsabilidade muito grande, é o mesmo rei que a Bíblia conta que ele cometeu coisas erradas e graves. Você sabe o que eu entendo com isso, igreja? Que o teu passado, ele não define o teu futuro. O teu passado não pode definir quem você pode se tornar. Você pode ter sido uma pessoa muito ruim no passado, errado muito, mas isso não quer dizer que você será essa pessoa para o resto da vida. Você pode ter sido uma pessoa que aos olhos dos outros, se as pessoas soubessem tudo que você já fez, as pessoas nem te respeitariam. Mas a palavra de Deus diz, e eu entendo, dentro disso como Deus trabalha, que o teu futuro não é baseado pelo teu passado. Quem crê nisso, dê um glória a Deus, levanta a tua mão. Tem alguém vivo aqui ou não? Posso começar a pregar então? Então vocês me ajudam, gente. Você consegue entender isso? Que profundo. Você consegue entender isso? Que Deus, sabendo do passado dele, mesmo assim tinha planos para ele. Você consegue entender isso? Que ele, sendo alguém que fez coisas abomináveis diante de Deus, foi alguém que Deus ainda tinha propósito. É muito interessante isso, porque é uma coisa, irmãos. Deus quer te libertar dos traumas do teu passado. Deus quer te libertar daquilo que te prendeu no teu passado.
Talvez você já errou muito, até como marido, até como esposa, até como mulher, como homem, você já errou muito. E às vezes você está preso nisso, naquilo que aconteceu lá atrás. Mas entenda uma coisa, o que Deus pode escrever e fazer na tua vida, não depende do teu passado, depende do teu presente e aquilo que Deus vai fazer no futuro. É isso que mais importa. Pastor, mas eu errei muito. Ele também. Mas Deus tinha um propósito. Outra coisa que eu vejo, deixa eu pegar aqui, vai. Ô Rivaldo, você foi renovado o seu cargo olha, hoje ele caprichou. Que eu dei um tempo para ele, né, pelo menos, né? Já, vem aqui então, vai, ator. Você vai ser o profeta Eliseu. Nem glória a Deus você vai dar? Glória a Deus. O profeta Eliseu, considerado um dos maiores profetas da Bíblia, recebeu porção dobrada de Elias. Você vai ser o profeta Eliseu. E não vai precisar se jogar no chão hoje, ó que benção. Quando o rei fica sabendo, fica aqui que você vai me ajudar bastante hoje. Quando o rei fica sabendo que Eliseu, ele estava mal, ele vai visitar Eliseu, e a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele dá um abraço, e fala assim: o Senhor foi como um guerreiro para Israel. Porque ele sabia que Eliseu estava para morrer. Imagina isso, a perca dói muito. E ele sabia que ele estava prestes a perder um dos maiores profetas que pisou na terra até naquele momento. Que era um escudo para ele. Por exemplo, imagina uma coisa. Aquele povo viu coisas extraordinárias. Exército de anjos lutando por eles. Você tem ideia que é isso? Exército de anjos se manifestar para derrotar o inimigo. Eles viram coisas desse nível. Só que este homem, ele estava para partir. E ele chega, dá um abraço e fala assim: meu pai, o Senhor era como um exército. Você sabe o que Eliseu faz? Faz assim, ó, vai lá, fala aí, Eliseu. Vai lá, pega o arco e a flecha e atira na janela. Ele não entende nada. Mas o que ele faz? Ele diga bem forte comigo: todo princípio de um milagre começa pela obediência. Entendeu? A obediência, ela é chave. A Bíblia não fala que ele questionou, ele simplesmente fez o quê? Pegou o arco e pegou uma flecha. Creio que não era tão bonita como essa. Parecida da tribo dos Yalomamis. Ele pegou o arco e a flecha, foi até a janela e atirou. Você sabe o que o profeta estava querendo dizer para ele? Estava querendo ensinar uma lição poderosa. Porque após ele fazer isso, vem aqui, profeta. Você é a flecha do Senhor.
Deus vai fazer algo através da sua vida. Você sabe o que significa isso? Segura aqui. Era um recado. Você disse que eu era como um exército para Israel. Que Israel tinha vitórias por minha causa. Mas o profeta vira para ele e diz assim: você sabe o que você tem que entender? Que o mesmo Deus que age na minha vida também pode agir na sua. Você tem que entender que você não precisa de mediadores. Você não precisa de alguém para ser um intermediário entre você e Deus. Você sabe o que muitas vezes acontece conosco? A gente espera que pessoas façam pela gente o que é para nós fazer. Você sabe qual que é o erro de muitas pessoas? É ficar na dependência sempre de alguém. Você sabe por que pessoas não crescem, não amadurecem na fé? Porque sempre depende de alguém que faça por ele aquilo que é para ele fazer. O profeta falou assim: ó, você é a flecha. Deus vai fazer através de você. Você sabe de uma coisa, meu querido? Quando você amadurecer e entender que para Deus agir na tua vida não depende da oração do irmão do lado, do pastor, da pastora, de alguém, de um líder. Quando você entender que você não tem mediador, que você não tem alguém que é mais especial, que a oração vai chegar na frente, que vai ser ouvida, quando você entender isso aí, as coisas começam a mudar para você. Porque às vezes a gente quer que alguém faça por nós o que é para nós fazer. Você consegue entender isso? Tem coisas na nossa vida que a gente fica assim: ai, se alguém fizesse, se alguém orasse, se alguém buscasse, se alguém jejuasse, se alguém, olha, intercedesse por mim, a gente já vai ter vitória. Agora nós vamos perder o profeta, e aí eu vou perder a vitória, nós vamos perder as guerras, porque nós estamos perdendo o nosso amuleto, nós estamos perdendo aquele que intercede. Mas o profeta, ele vira para ele, ensina uma das maiores lições, dizendo assim: escuta, o mesmo Deus que age na minha vida, age na sua também, e a vitória vai acontecer, porque Deus vai te usar, Deus vai estar contigo, Deus vai fazer através da sua vida. Eu não sei se você está entendendo, meu querido, mas Deus está falando assim nessa noite para você, que quando você se levantar e entender de verdade quem você é, as coisas vão começar a mudar. As coisas vão começar a tomar outro rumo. Para de depender de pessoas. Para de esperar de pessoas o que só Deus pode fazer por você. Enquanto você ficar esperando de pessoas, o socorro de pessoas, o socorro de vizinho, de parente, de amigo, de irmão, quando você ficar esperando de pessoas o que só Deus pode fazer por você, sabe o que vai acontecer? Você vai viver frustrado. Mas quando você entender que de verdade Deus te chamou para você ser a flecha. Interessante isso. Olha o que o profeta diz, bem claro, diz assim: o Senhor é a flecha do Senhor Deus. Como se Deus estivesse virando para você e dizendo hoje: você é a flecha do Senhor. Você é que Deus vai usar. É você. Vai ser através da sua vida. Você está entendendo, meu querido? E olha o que aconteceu. Vamos lá, vem aqui, profeta, vamos voltar para o teatro. Você vai virar para mim e vai falar assim: agora você pega algumas flechas e bata no chão. Agora você pegue algumas flechas e bata no chão. O que ele fez? Princípio do agir de Deus é o quê? Vamos lá, todo mundo. O princípio de Deus agir é o quê? Então, qual que foi a ordem?
Aí, ele pega as flechas. Mas olha o que acontece. Olha essa história, você vai entender. Ele pega aí. Ele bate quantas vezes? Ele bate quantas vezes? Olha o que o profeta vira para ele e diz. Mas ele não obedeceu? Então você vai entender. Não é possível. Você deveria ter batido umas 5, 6 vezes. Ele bateu quantas? 3. E ele deveria ter batido quantas? 5. Mas espera aí. Pensa comigo. Ele não obedeceu? O profeta na primeira ordem falou para ele fazer o quê? Bater no chão, não foi? O profeta não falou para ele bater 5 ou 6 de primeira. É ou não é? Então por que o profeta ficou zangado com ele? Você já parou para pensar nisso? É aqui que nasceu essa mensagem. Vamos aplaudir o profeta Eliseu? Você sabe por quê? E você vai entender. Porque ele não entendeu de verdade quem ele era. Você sabia que tem coisa que a gente faz só por fazer? Porque mandam a gente fazer? Você sabia que tem coisa que nós acabamos fazendo porque nos pedem para fazer? Não porque a gente entendeu de verdade o porquê fazer. E esse é o erro de muita gente. Faz porque mandou. Faz porque pediu. Então a pessoa vai e faz porque foi mandado. Jesus ainda ele fala sobre isso. Olha, se você fizer só o que é pedido, você é inútil. Jesus ainda disse: se te pedirem para você andar 1 milha, o que você faz? Ande 2. O maior problema nosso é que a gente não compreende de verdade. A gente faz as coisas porque pedem para a gente fazer. Tem muita coisa dentro da igreja que às vezes você faz porque é pedido, mas não porque você entendeu. No teu trabalho tem muita coisa que você faz porque ele pede, não porque você entendeu de verdade o que tem que fazer. Tem coisa na tua vida pessoal e familiar que você faz por obrigação, não porque você entendeu realmente o sentido daquilo. E esse é o grande problema nosso, que nós fazemos coisas e não provamos na totalidade daquilo que Deus quer, porque não entendemos aquilo que Deus está falando com a gente. Quando o profeta disse para ele: por que você não bateu 5 ou 6 vezes? Por que você só fez dessa forma? Pensa comigo. Se ele entendesse que ele era a flecha, se ele entendesse que a vitória dependia dele, se ele entendesse que Deus estava com ele, se ele entendesse de verdade que estava nas mãos dele o poder de viver algo novo, se ele entendesse que nas mãos dele estava a vitória diante daquele povo que assolava eles, se ele entendesse isso de verdade, você sabe qual que teria sido a reação dele? Ele tinha pegado as flechas. Se depende de mim, então eu vou acabar com eles, porque está na minha mão. Deus falou comigo. Então esse povo que tanto judiou da gente, eles vão ser
aniquilados, porque está na minha mão a vitória. Porque ele ia entender. Você entendeu? Ele não iria bater no chão, porque o profeta apenas pediu: vai, bata no chão. Não iria ser assim. Ele iria fazer diferente. Ele ia bater com força. Então nós vamos acabar. Se eu sou a flecha, vai acabar para eles. Porque ele iria ter entendido. Você sabe o que falta para a gente? É de verdade se apropriar das coisas que Deus fala para nós. Porque o que é promessa? É uma palavra de Deus liberada para a nossa vida, certo? Deus liberou uma palavra, uma promessa, Ele falou algo. Então, se Ele falou algo, eu peguei. Isso é para mim. Quando Deus fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e você pega isso para você, e você fala assim: eu vou ver isso acontecendo, porque isso é para mim. Tem alguns que já estão entendendo. Isso é para mim. Quando Deus fala assim, que Ele ama a prosperidade dos seus filhos, quando Deus fala que Ele quer abrir portas sobre a sua vida, quando Deus fala que Ele quer te colocar para sentar entre os príncipes, quando essa palavra de verdade, você ouve ela e você faz assim: ó, isso é para mim, isso vai acontecer na minha vida. O que você está fazendo? Se apropriando daquilo que Deus falou. Quando a Bíblia diz que a tua casa será um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de felicidade, um lugar de amor, como você ouve isso? Como mais uma palavra? Então, na realidade, não é a Bíblia que é mentirosa, é nós que não se apropriamos daquilo que Deus diz. Você entende como que as coisas são diferentes? O que muda é como eu reajo diante daquilo que Deus fala. Por que o profeta ficou zangado? Exatamente por causa disso. A reação dele diante daquilo que o profeta estava falando, daquilo que ele estava ensinando. Ei, escuta uma coisa: a Bíblia não é uma história da carunchinha, mas na vida de alguns se torna. Você sabe por que tem pessoas frustradas dentro de igrejas e não vendo realização daquilo que é de Deus? Porque não se apropriamos. A culpa não é do Senhor. A falha está em nós de não entendermos de verdade aquilo que Deus diz. Tem muita coisa que Deus fala para a gente, mas como que a gente reage mediante aquilo que Deus fala? Você está entendendo? Quando a Bíblia nos dá promessa e nos diz que o nosso ministério seria frutífero, que nós ganharíamos almas como as estrelas do mar, que a nossa descendência cresceria, multiplicaria, quando o Senhor fez promessa sobre a tua vida, como você reage diante daquilo que Deus falou para você? Você está entendendo? As coisas às vezes não acontecem na nossa vida, porque nós queremos ver acontecendo para poder reagir de acordo. Só que quando nós cremos, nós já reagimos e agimos como aquilo que Deus falou já estivesse acontecendo no momento. Isso faz a diferença. Deus me fala algo, e qual que é o meu proceder? Você entende? A nossa postura parece que é a mesma, não muda, porque não entendemos. O que o profeta condena nele é a postura dele, diante daquilo que ele ouve. Agora me fala uma coisa. Uma vez eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção. Como você se comportaria se você chegasse no lugar da promessa? Eu seria diferente. Eu seria mais generoso. Eu seria mais amoroso. Eu seria mais bondoso. Trataria a minha esposa muito melhor.
trataria meu marido muito melhor. Se nós tivéssemos a promessa, se as portas tivessem aberto, se tivesse abundância na minha casa, com certeza as coisas estariam melhor. Esse é o problema. Você espera as coisas acontecer para você querer mudar. E quando você entende a promessa, a tua atitude vem antes da realização. Você começa a entender o que Deus está falando? O que é reprovado nele? A atitude dele, aquilo que ele ouviu. Sabe, queridos, é isso que Deus espera da gente. Como seria a tua vida? Como você se comportaria se hoje chegasse o diagnóstico de cura sobre a tua vida? Seria gratidão? É assim que acontece. Lembrei de uma coisa que eu lembro que quando a pastora estava para passar pelo processo da cirurgia, acho que aqui na igreja eu nunca falei isso, devo ter falado no particular, mas em altar eu nunca falei isso. A gente não sabia se aquele tumor era benigno, era maligno, a gente não tinha ideia, foi tudo de surpresa. E aí um dia, me lembro como se fosse hoje, Jeremias 27:11 brotou no meu coração. Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aquela palavra veio, brotou dentro de mim. E uma coisa que eu sempre dizia assim para ela, eu falava: amor, eu não sei como, mas vai dar certo. Eu não sei, mas vai dar certo. E todas as noites a gente orando junto. E ela não sabia das notícias que eu tinha. Ela não sabia dos telefonemas que eu recebia. Ela não sabia da desconfiança dos médicos. Mas eu me recordo que nós orávamos e muitas vezes nós colocávamos a mão no local onde estava aquele tumor. Eu me recordo uma vez que nós oramos e falamos assim: Senhor, o Senhor disse que daria tudo certo. Nós te pedimos, ó Deus, que todo traço de malignidade que possa existir, que seja quebrado, caído por terra. Eu confio na tua mão, nós confiamos em ti. E a partir daquele dia, as nossas orações, elas foram assim: Senhor, nós já sabemos que o Senhor está cuidando. Eu não vou te pedir mais, porque nós te pedimos. E o Senhor ouviu. Nós sabemos que vai dar tudo certo. Lembra de Paulo? Perplexos, mas não abatidos. Cansados, mas não desanimados. Aflitos, mas não destruídos. E você começa a entender o que é fé. E confiança. E quando veio a biópsia, que era o que mais a gente gostaria de saber da notícia, e vem lá escrito: sem nenhum traço de malignidade. Não precisa de químio, não precisa de rádio, não precisa de nada. E eu tinha ouvido de médico assim: corre, corre, corre. O que Deus espera da gente, qual é a nossa reação? Como você reage? Quando a palavra vem, como você reage? Você já se posiciona como aquilo fosse real? Ou você se posiciona como mais uma palavra? O que faz a diferença é como nós nos posicionamos.
quando nós fizemos assim, ó, peguei essa promessa é para mim. Você está entendendo? Quem está entendendo o que Deus está falando? Isso faz toda a diferença. Ele deveria ter se apegado ao quê? Aquilo que o profeta disse. E o que o profeta falou? Vai, você vai ter vitória. Deus estará com você. Ele jamais te abandonará. Ele estará contigo na luta, Ele estará contigo na guerra. Ele estará do teu lado, Ele lutará por você. Nós devemos entender isso, queridos, que a promessa de Deus, ela não é uma palavra vazia. As Escrituras não é uma palavra vazia. As Escrituras, elas não são palavras ao vento. Por isso, muitas vezes, entendendo o que Deus fala, eu procuro posicionar a minha vida como se aquilo que eu tenho de promessa já fosse real no hoje. Sabe, irmãos, eu consigo ver uma grande igreja nessa cidade de Matão. Glória a Deus que teve uma meia dúzia que também viu a mesma coisa. Eu consigo ver esta igreja como uma grande igreja nessa cidade de Matão. Não como mais uma igreja, mas uma igreja relevante. Eu vejo essa igreja como uma igreja sendo relevante nas esferas da sociedade, na escola para os adolescentes, na rua para jovens, através de esportes, através de pessoas, assistindo pessoas, não apenas por causa de números, mas sim trazendo relevância dentro daquilo que a Bíblia diz. Você sabe o que acontece? Porque muitas vezes eu me posiciono assim, não, vamos meter o pau, vamos mexer o doce, vamos comprar mais caixa de som, vamos comprar mais ar-condicionado, vamos melhorar, vamos pensar lá na frente. Você sabe por quê? Porque eu já estou me posicionando como se aquilo que eu vejo já estivesse acontecendo. E é por isso que não é à toa que toda hora aparece um e fala: pastor, eu gostaria de ajudar, pastor, eu gostaria de estar junto, eu gostaria de ajudar em tal departamento, eu quero ser um voluntário, eu quero ajudar numa área, eu quero ajudar a fazer um lar de vida. Você sabe por quê? Porque muitas vezes a gente se posiciona como aquilo que nós enxergamos já fosse agora, atual, real. Tem coisas na nossa vida que é assim que nós devemos ser e proceder. Sabe, queridos, nós não devemos esperar amanhã para agir como nós gostaríamos que a promessa estivesse sendo realizada. Quando acontecer? Não. Haja hoje, haja agora. Tome posse da palavra. Aquilo que queimou no seu coração, aquilo que ardeu para a tua vida, aquilo que está queimando dentro de você, sabe o que você tem que fazer? Se posiciona. Pastor, eu gostaria tanto de ajudar, pastor. Eu gostaria de ser alguém que é um voluntário. Eu gostaria de ser alguém, sabe? Mas eu não tenho muito conhecimento bíblico, eu não sei de muita coisa. Sabe o que você tem que se fazer? Se levanta e fala: eis-me aqui, eu estou aqui, porque a capacitação virá do alto sobre a tua vida. Deus não está à procura de pessoas capacitadas. Deus está à procura de pessoas disponíveis para realizar o reino dele nessa terra. Você consegue entender o que Deus quer fazer, meu querido? É assim que nós devemos ser. Pessoas que se posicionam, que se apropria, que toma posse daquilo que Deus está falando. Quem está entendendo o que Deus está falando, diga um glória a Deus. Pedir para o louvor já ir subindo aqui.